Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 6 hábitos que vocês podem colocar em prática para melhorar o sono de vocês. Mas antes de falar sobre esses 6 hábitos, primeiramente eu gostaria de fazer um alerta para vocês. Se você tem algum problema de sono, se você tem insônia ou sofre de algum problema relacionado a alguma condição do seu sono, é muito importante que você procure um médico, que você procure um especialista, que você procure um psiquiatra, para que você consiga fazer um acompanhamento profissional, tá? O vídeo, ele não tem a pretensão de substituir o acompanhamento profissional. Todas as dicas que eu vou dar aqui para vocês, todos os hábitos que eu vou falar aqui para vocês, são relacionados ao que a gente chama de higiene do sono. Então, pode ser colocado em prática, pode ser realizado por qualquer pessoa, não é algo que vai prejudicar vocês, mas não tenho a intenção de substituir um acompanhamento médico. É muito importante, se você tem algum problema relacionado ao sono, não está dormindo bem, está percebendo que isso está prejudicando a sua saúde, é muito importante que você procure um médico para averiguar o que está acontecendo e o que pode ser feito, tá bom? Então, vamos lá para os hábitos. Hábito número 1. De todas as coisas que eu vou falar aqui, se você conseguir colocar em prática somente esse hábito, se eu pudesse elencar assim, qual que é o hábito mais importante, eu diria que é esse primeiro, tá? Esse realmente ele faz diferença. Se você conseguir colocar em prática todos os outros, é importante também. Mas se você pensa assim, não vou conseguir colocar em prática por causa do meu estilo de vida, dos meus compromissos, enfim, se você conseguir pelo menos esse, é algo que vai fazer bastante diferença na sua vida. Então, esse hábito número 1 é você ter um horário regular para dormir e para acordar. Nós, seres humanos, nós somos seres de hábitos, nós somos regidos a hábitos, né? Então, tudo que a gente realiza na nossa vida de forma habitual é algo que começa a ser mais fácil, né? São coisas que começam a ser mais fáceis por serem hábitos. Então, ter um horário regular para dormir e para acordar é algo que vai te ajudar a adormecer mais rápido, tá? Estabeleça um horário para ir dormir com base em 8 ou 7 horas de sono. O recomendado é de 7 a 8 horas de sono, tá? Ou quanto você conseguir, porque nós não vamos aprofundar sobre isso aqui nesse vídeo, mas à medida que a idade vai avançando, a nossa quantidade de sono necessária muda. Por exemplo, um bebê dorme muito. Um bebê recém-nascido pode dormir até 20 horas por dia. Uma pessoa adulta já não dorme tanto. Uma pessoa jovem, ela dorme 8 horas por dia. Uma criança até 18 anos, né, criança adolescente, é recomendado 12 horas de sono. Então, nós não vamos entrar nesses detalhes nesse vídeo, mas a quantidade de horas de sono durante a vida, com as mudanças da idade, da vida, vai mudando também. Então, recomendado é de 7 a 8 horas de sono no geral, ou quanto você conseguir, né? Se você, por exemplo, estipula um horário para ir dormir às 10 horas da noite e você acorda às 6 horas da manhã para ir trabalhar, por exemplo, se das 10 você consegue dormir até às 5 e depois você não consegue dormir mais, então é essa quantidade que você consegue dormir, né? Mas que seja uma quantidade natural. O quanto você consegue dormir de forma natural e não que você pensa, eu vou dormir só 5 horas, eu vou dormir só 4 horas porque com isso eu fico bem. Aí não é legal. O recomendado é que você durma de 7 a 8 horas ou quanto você conseguir, porque isso também muda com a idade, enfim, muda de acordo também com algumas questões específicas suas, né? Hábito número 2. O hábito 2 se relaciona com exercícios físicos. Não se exercite muito próximo da hora de dormir. O exercício físico, ele é importante para o sono, ele é até recomendado pelos especialistas, porque as pesquisas elas têm indicado que quando a pessoa se exercita, isso auxilia de uma maneira geral no sono.
Então, quando a pessoa se exercita, quando ela tem uma prática regular de exercícios físicos, no geral o sono dela melhora, tanto a quantidade quanto a qualidade do sono. Então, sim, exercícios físicos auxiliam no sono. Só que quando a gente se exercita, acontece que a nossa temperatura corporal sobe. A nossa temperatura corporal ela fica mais elevada. Então, ela pode demorar até 2 horas para baixar. Com essa elevação da temperatura corporal, se você se exercitar muito próximo do horário de dormir, isso pode te atrapalhar, porque aí com a temperatura corporal mais elevada fica mais difícil você conseguir dormir. Então é recomendado aí pelo menos até 2 horas antes de você dormir, você se exercitar e não muito próximo do horário de dormir. O hábito número 3, ele está relacionado com o consumo de alimentos, né? Evite alimentos e bebidas que contenham cafeína, tá? Todo mundo conhece o café, nós temos o café que tem cafeína, Coca-Cola, por exemplo, é uma bebida que tem cafeína, tem outras bebidas à base de cafeína, né? Nós temos também alguns chás, por exemplo, o chá mate, que tem a cafeína na sua composição. Mas o que muita gente não sabe é que o chocolate também tem cafeína. Então, essas bebidas e esses alimentos, se consumidos, por exemplo, ao final da tarde, eles podem atrapalhar o sono. Por quê? Porque a cafeína, ela demora até 8 horas para ser eliminada do nosso organismo. Então, é algo que pode prejudicar. Tem sempre aquelas pessoas que dizem que tomam bastante café e isso não atrapalha o sono. Se você é desse time, então tá liberado. Mas, no geral, as pesquisas indicam que a cafeína, sim, ela é um estimulante, né? Então, por isso, ela atua inibindo o sono. Outro hábito, o hábito número 4, é você evitar a ingestão de álcool próximo do horário de dormir. Muita gente tem o costume de tomar alguma bebida à noite, porque o álcool, ele tem esse efeito relaxante sobre a gente, né? Quando a gente consome o álcool, realmente nós temos uma sensação de relaxamento, né? Mas o álcool, ele, apesar dele trazer essa sensação de relaxamento, com relação ao sono, ele impede que a gente atinja os níveis mais profundos do sono. Então, quando a gente consome o álcool próximo ao horário de dormir, a gente sente que o sono ele fica mais agitado, o sono ele fica mais superficial, e com o sono mais superficial, não atingindo os níveis profundos, você não alcança o descanso necessário. E tem também outra questão, quando você ingere o álcool e vai dormir, quando o efeito do álcool passa, você acorda, né? As pessoas que fazem isso relatam que quando o efeito do álcool passa na madrugada, elas acabam acordando. Então, isso prejudica o sono, tá? O hábito número 5, eu tô com uma colinha aqui na frente, se você ficar me vendo, olhar pra cima, porque eu tô com uma colinha aqui na frente, senão eu me perco nos números e nos hábitos. O hábito número 5 é evitar comidas pesadas e muita ingestão de líquido próximo ao horário de dormir. Por quê? Quando você come muito próximo do horário de dormir, acontece que o seu corpo não descansa, porque o corpo ele tá ativo, trabalhando na digestão, né? Então você pode ter aí o corpo fica trabalhando na digestão e você não consegue descansar. Então, por exemplo, se você vai dormir às 10 e você tá com o estômago cheio, o seu corpo só vai conseguir parar para descansar, finalizar o processo de digestão à meia-noite. Então, às vezes as pessoas até dormem cedo, mas como elas comem muito tarde, aí não alcança esse relaxamento, porque o corpo está ativo ali na digestão, tá? E o hábito número 6 é evitar remédios que afetem o sono, tá? Se você toma alguma medicação para alguma condição de saúde que você tenha, ou está fazendo algum tratamento,
verifique se você está tendo um problema de sono, verifique se não é essa medicação que está prejudicando o seu sono, pode ser a medicação. Então, se você toma algum tipo de medicação e tem problemas para dormir, verifique com o seu médico, tá? Não é para ninguém parar de tomar remédio, tá? Verifica com o seu médico se não pode ser a medicação que está atrapalhando o seu sono, se não é de repente, um efeito colateral da medicação. E se for um efeito colateral da medicação, aí você pode conversar com o seu médico para poder ver se você consegue tomar em outro horário. Às vezes você está tomando à noite, é isso que está atrapalhando, se você pode tomar em outro horário. E aí você pode tentar fazer esse ajuste, mas siga sempre a recomendação médica, tá? Não faça alterações na sua medicação sem conversar com o seu médico antes, tá bom? Então, esses foram 6 hábitos que você pode começar hoje mesmo para melhorar o seu sono, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês. E se vocês não assistiram o outro vídeo que eu tenho sobre sono, eu vou deixar o link aqui na descrição, que vocês podem assistir e ter mais informações. E no próximo vídeo eu vou falar também mais 6 dicas para ajudar o seu sono a ficar cada vez melhor. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, conversem comigo, tá bom? Se vocês se inscreverem, aí quando tiver novo vídeo no canal, vocês vão receber e vão ficar por dentro de tudo que eu estudo e que eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Obrigada, até mais!